Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alex Ferreira e na aula de hoje eu trago para vocês um exercício do ITA da prova de 1996. É um exercício meio antiguinho, mas é muito bom aí que traz todos os conceitos de funções compostas, certo? Então peço aí para você, se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve lá para acompanhar as nossas postagens, os vídeos que eu posto aí semanalmente para vocês, ok? Bora para o exercício então? Vamos lá. Então o exercício me diz o seguinte, ó. Que existem as funções reais, né, f e g, definidas a f por 1 mais 2x sobre 1 menos x quadrado. Vejam que o domínio da f são os reais menos o conjunto formado pelo menos 1 e o 1. Né? A g de x é a função definida por x sobre 1 mais 2x. O domínio da g são os reais menos o menos 1 meio. Ok? E aí ele me pergunta qual é o maior subconjunto dos reais, onde pode ser definida a composta da f com a g, f composta com g, de tal forma que essa composta seja negativa. Bom, então vamos lá, né? Ele me dá as opções ali, mas antes de começar a resolução propriamente dita do exercício, vamos dar uma analisada aqui no que eu preciso saber aí a respeito das funções compostas, né? Então as funções compostas, elas relacionam aí os elementos de três conjuntos. Eu tenho uma primeira função aqui, que neste caso é a função g, que pega aqui do domínio da g e leva para o seu contradomínio, ok? Então, vejam que aqui é o domínio da função g e aqui é o contradomínio da função g, ó, ok? E aí eu tenho a função f, né, que pega aqui do contradomínio da g e leva aqui no contradomínio da f, ó. Tá? Então, observem o seguinte, que agora a função composta f bola g, o que ela vai fazer? Ela vai pegar daqui do domínio da g e vai jogar no contradomínio da f. É muito importante que vocês observem o seguinte, ó, esse conjunto aqui não possui o menos meio. Tá? Esse conjunto não possui o menos meio. E a g vai pegar elementos desse conjunto e vai jogar aqui no seu contradomínio. E esse contradomínio aqui não possui os elementos menos 1 e 1. Então vejam que eu tenho que excluir aqui do domínio da G os elementos cuja imagem seriam o menos 1 e o 1. Por quê? Porque senão esses elementos vão sobrar no domínio da G. E nós sabemos que no domínio de uma função não pode sobrar elementos, certo? Senão não seria uma função. Então eu vou ter que analisar isto, né, a respeito desse menos 1 e do 1. E vejam que eu não vou considerar aqui o menos 1 meio, porque o menos 1 meio não faz parte do domínio nem da composta e nem da g, certo? Não vou considerar aqui também o menos 1 e o 1. Por quê? Porque eu vou ter que tirar o menos 1 e o 1 daqui, certo? E, consequentemente, ele não está no domínio da f. Tá? Não está no domínio da f, então vou ter que excluí-lo aí quando o assunto for a função f. Bom, então olhando aqui primeiro para as condições, eu tenho que ter a g de x diferente de 1, certo? E a g de x diferente de menos 1. Então agora nós vamos analisar aí quais são os valores de x para os quais a g de x seria 1. E quais são os valores de x para os quais a g de x seria igual a menos 1. Bora lá então? Então aqui eu coloco a condição g de x diferente de 1, né? E deixa eu só pegar uma corzinha aqui, né? Então vejam que a g de x diferente de 1 implica aqui que x sobre 1 mais 2x tem que ser diferente de 1. E resolvendo aí a equação, eu chego que o x tem que ser diferente de menos 1. Então, eu vou ter que excluir o menos 1 do domínio da g. E, mesma coisa para g de x diferente de menos 1. Veja que excluindo aqui, né? Coloco que a g tem que ser diferente de menos 1. Vou trabalhando aqui com a expressão e chego que o x tem que ser diferente de menos 1 terço. Então, veja que o menos 1 e o menos 1 terço estão excluídos do domínio da g. Portanto, não vamos considerar esses dois valores quando o assunto for a função g ou a função composta, né? Porque lembre que o domínio da g é o mesmo domínio da função composta, certo? Bom, então agora, né, vou chamar aqui a g de x de y para facilitar só a escrita, uma questão de notação mesmo, tá? Para ficar uma notação mais leve, uma escrita mais leve. Então, se eu sei que g de x é y e eu quero f de g de x, então eu quero f de y. Bom, então vejam agora que a função f de y tem que cumprir a condição de ser negativa, né? Porque eu quero que a composta seja negativa. E esta é a composta. Ok? Então vou forçar isso agora. F de y seria 1 mais 2y sobre 1 menos y ao quadrado menor que zero.
Trabalhando com essa desigualdade aí, veja que eu acho aqui as raízes do numerador, né, as raízes do denominador. Vejam que aqui é uma inequação quociente, então eu vou ter que fazer todo um estudo de sinais, certo? Que eu faço aqui, ó. Então veja que para a primeira função aqui, ela vai ser positiva à direita do menos meio, que é a raiz dessa equação aqui de cima, e negativa à sua esquerda. Veja que essa função representa uma função crescente, né? Por isso que eu tenho essa configuração. E tenho aqui embaixo que é uma parábola com o coeficiente do termo quadrático negativo. Portanto, ela será positiva entre as raízes e negativa fora delas. E aí, fazendo essa interseção, né? Lembrando que essa interseção é a resolução da inequação, eu tenho aqui que para que a f de y seja negativa, eu preciso que o y esteja entre menos 1,5, menos meio, ou seja maior que menos 1. Tá? Só que agora vamos lembrar do seguinte, né? A g de x é o y. Então eu preciso que a g de x esteja entre menos 1 e menos 1,5, ou a g de x seja maior que 1. E agora eu vou trabalhar com essas condições aqui sobre a g de x. Bora lá então? Então, começando aqui com g de x entre menos 1 e menos 1,5, vou separar aqui em duas desigualdades, g de x maior que 1 e g de x menor que menos 1,5, e vou fazer um estudo de sinais aqui, ok? Então vejam que aqui, ó, vou primeiro g de x maior que menos 1, então vou ficar com esta desigualdade, que igualando os denominadores ali, eu obtenho outra inequação quociente. Tá? Fazendo o estudo de sinal aí também, eu chego que para que a g de x seja maior que menos 1, eu preciso que o x seja menor que menos 1,5 ou maior que menos 1/3. Certo? Então, vamos lá. Agora, vou trabalhar com a condição da g de x ser menor que menos 1,5. Então, g de x menor que menos 1,5, resolvendo a inequação quociente aqui, veja que eu chego no 4x mais 1 sobre 4x mais 2 tem que ser negativo. Fazendo o estudo de sinais, né? Nesse estudo de sinais eu vou chegar aí que para que essa condição seja satisfeita, eu preciso que o x esteja entre menos 1,5 e menos 1/4. Tá? Agora vamos ver o seguinte, ó. Se eu quero que essas duas condições sejam satisfeitas simultaneamente. Então eu tenho que fazer a interseção desses dois intervalos. Ó. Então fazendo aqui a interseção, vejam que eu peguei aqui em cima o intervalo para aqui, né? Essa daqui, ó, é a condição g de x maior que menos 1. Ó. E essa daqui é a condição, deixa eu colocar aqui, ó, é a condição g de x menor que menos 1,5. Certo? Fazendo a interseção aqui, eu fico que o x deve estar entre menos 1/3 e menos 1/4. Beleza? Então vamos guardar esse intervalinho aqui e vamos para a próxima condição, que era g de x maior que 1. Então, para g de x ser maior que 1, né, escrevo aqui a desigualdade correspondente, vou igualando os denominadores, ó, e chego em outra inequação quociente. Certo? Então, faço aqui, ó, fazendo o estudo de sinais, eu vejo que para g de x ser maior que menos 1, eu preciso que o x esteja entre menos 1 e menos 1,5. Agora sim, né? Agora eu lembro o seguinte, ó, que a g de x tinha que ser maior que 1 ou estar entre menos 1 e menos 1,5. Então, este ou aqui, né, é um ou de união. Ó. Tá? Então, eu vou ter que fazer a união agora entre as duas condições. Então, vejam aqui que nesta primeira linha eu tenho a condição para que a g de x seja maior que 1, tá? G de x maior que 1. E nesta segunda é a condição para que a g de x esteja entre menos 1 e menos meio, né? Que a g de x esteja entre aí, o menos 1 e o menos meio. Então, fazendo a união desses dois intervalos, veja que eles não têm interseção, eles são disjuntos, né? Então, a união desses dois intervalos é só escrever realmente esses dois intervalos aí, ó. Tá? Então, vai ficar o intervalo aberto do menos 1 a menos meio, união com o intervalo aberto do menos meio, menos 1/4, que é a alternativa A. Tranquilo, né, pessoal? Muito bacana esse exercício, bem completo. Veja que é um exercício bem trabalhoso e que você tem que ficar bem atento aí a vários detalhes, certo? Bom, pessoal, então se você gostou da resolução desse exercício, eu peço aí que você curta o vídeo, né? É uma maneira de eu saber aí se o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês está agradando, se não está agradando. Então é uma maneira de eu ter esse feedback de vocês aí, é você curtindo ou não curtindo o vídeo.
Tranquilo? Então, curte o vídeo aí se você gostou, se inscreve lá no canal para acompanhar as postagens que eu estou trazendo sempre para vocês aqui. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.